Coração Eucarístico de Jesus, presente e adorado no Santíssimo Sacramento do altar, aumentai em nós a fé, a esperança e a caridade. O ser humano evolui, atinge seu auge e envelhece, antes que volte o pó à terra de onde veio e o sopro da vida volte a Deus, que o concedeu. Somos convidados a viver conscientes do sentido da nossa existência e de que nossa meta final é o Senhor. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo, todos estavam admirados com todas as coisas que Jesus fazia. Então Jesus disse a seus discípulos: Prestai bem atenção às palavras que vou dizer. O Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens. Mas os discípulos não compreendiam o que Jesus dizia. O sentido lhes ficava escondido, de modo que não podiam entender, e eles tinham medo de fazer perguntas sobre o assunto. Palavra da salvação. Jesus vive um momento de muitos elogios. Todos o admiram. Esse clima deixa os discípulos felizes e até ludibriados com o sucesso do Mestre. Por isso mesmo, não conseguem entender o anúncio da tragédia da paixão. Dom Helder Câmara certa vez disse: Quando te cantarem loas e jogarem mantos sob os teus pés, conta os dias entre o domingo de Ramos e a Sexta-feira Santa. A morte de Jesus na cruz nos introduz na esfera dos planos de Deus, mistério que escapa à nossa compreensão. Após a ressurreição, Jesus dirá aos discípulos de Emaús: Era preciso que o Messias sofresse tudo isso e entrasse na sua glória. O cristão é aquele que segue Cristo, primeiro nos sofrimentos, depois na glória. Jesus anuncia 3 vezes sua morte e ressurreição. Trata-se de um motivo teológico copiado de Marcos. São profecias ex-evento, ou seja, elaboradas nas comunidades depois do fato acontecido, em vista de uma cristologia corretiva de um possível triunfalismo. A comunidade tem dificuldade de entender a morte violenta de Jesus. Os discípulos não compreendem a lógica do Messias que vai à cruz. Por isso mesmo, junto a esses anúncios, vem a promessa da ressurreição. Como podiam aqueles homens simples que aderiram a Jesus aceitar que esse homem, em que colocaram suas esperanças, iria para a morte? Percebe-se essa frustração no relato dos discípulos de Emaús. Eles diziam: quanto a nós, esperávamos que ele seria o que devia libertar Israel. Suas esperanças eram apenas humanas ou políticas. Nesse caso, a lógica da cruz estava completamente descartada. Lucas, seguindo a catequese de Marcos, assinala que a perspectiva de Cristo é bem outra. Essa era uma catequese oportuna para os anos 80, quando ainda alguns cristãos tinham dúvida quanto ao real papel de Jesus. A morte de cruz era a pena dada aos malfeitores. Ser condenado a esse suplício era a maior derrota. Nem todos se sentiam bem com essa realidade. Era mais atraente falar dos milagres e prodígios e esquecer a cruz. Lucas mostra que só se pode entender Jesus a partir da cruz. Oremos. Senhor, diante da vastidão de vossa grandeza e bondade, nos colocamos inteiro.
Sabemos que todos os momentos vividos nos são oferecidos para o nosso aperfeiçoamento. Que nós possamos conhecer a verdade e já sermos o paraíso para todos ao nosso redor. Amém. Ajude-nos a evangelizar. Se inscrevam em nosso canal, ativem o sininho, dê o joinha em nossos vídeos e compartilhem a palavra de Deus.